desembargador Ítalo Mendes era o presidente do TRF1 quando foi criado o mais novo tribunal do Brasil, o TRF6. Como foi esse momento, doutor Ítalo? Chegou-se um momento em que o volume de trabalhos do TRF1 era tão grande e, por outro lado, a demanda dos processos originários de Minas Gerais igualmente eram muito grandes, o que me fez perceber que era absolutamente inviável mantermos o Tribunal Regional Federal da Primeira Região no modo como ele estava funcionando naquele momento, com o número de desembargadores, naquele estado de coisa. Ou seja, o ideal seria realmente que se criasse o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, com sede em Belo Horizonte e jurisdição sobre todo o estado de Minas Gerais, para que nós tivéssemos dois tribunais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região com o quadro atual, nosso, e o Tribunal Regional Federal da Sexta Região com Minas Gerais. Por que isso? Porque à época, na presidência, eu verifiquei que Minas respondia por aproximadamente 30% do movimento nosso. Pouco mais, pouco menos. E, dessa forma, ali iria nos aliviar em cerca de, como disse você, 30%. Isso já era muito. Já era muito. Por conta disso, como se diz, aproveitamos a situação, o contexto, e criamos o Tribunal de Minas e, igualmente, ampliamos também o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E de maneira que, embora aqui na Primeira Região ainda não seja o adequado, mas já deu uma boa aliviada. Quer dizer, foi bom para todo mundo, foi um ganha-ganha, todo mundo ganhou. Com certeza, com certeza. E o que me deixa mais feliz é quando eu percebo que o principal beneficiário disso foi o jurisdicionado. Tanto o jurisdicionado de Minas Gerais, como os outros da Primeira Região. Porque, com isso, os processos passaram a ter uma tramitação mais rápida, mais célere. E, assim, todo mundo ganhou. Agora, me diga, administrativamente, o senhor teve contato com a seção judiciária, com a direção do fórum lá de Minas Gerais? Como que foram essas tratativas administrativas? Porque é uma grande mudança criar um tribunal. Sem dúvida alguma. A partir do momento em que se criou a lei e estabeleceu, inclusive, o cronograma inicial para a instalação do TRF6, houve essas tratativas a que se referiu. De maneira que, no âmbito da Primeira Região, e por ela eu posso responder, e também no âmbito da Sexta, penso eu, tudo o que pudemos fazer foi feito. Cedendo os funcionários, a questão do número de juízes, enfim, a partir do momento que se definiu, por norma legal, a criação do Tribunal de Minas, o que pudemos fazer foi feito. Agora também era a criação de um novo tribunal sem recursos, com o recurso que já existia para a seção judiciária. Foi quase uma mágica. Como é que foi fazer isso? Bom, nós já estávamos acostumados. Por quê? Não era a primeira vez que isso acontecia. Eu não sei se recorda, mas quando houve a criação dos juizados especiais federais, foi a mesma coisa. Ou seja, cria-se o tribunal, de Minas Gerais, sem recurso, ou seja, aproveitando os recursos da Primeira Região compartilhados com o da Sexta, e, por conta disso, para que se dê, no final, uma soma zero, ou seja, cria-se um novo órgão sem novos gastos. E, como antecipei agora há pouco, com os juizados especiais foi a mesma coisa. Mesmíssima coisa. De sorte que eu já estava acostumado com essa realidade, porque quando eu assumi a coordenação, eu fui o segundo coordenador dos juizados, a realidade que nós tivemos também foi essa. Ou seja, tivemos que, eu me recordo, entre aspas, improvisar, para que não se tivesse mais custos. E assim nós tivemos o quê? Uma maior prestação de serviço ao jurisdicionado e, por outro lado, a custo praticamente zero. E a gente estava há pouco falando em história, que as coisas ficam para a história. Como o senhor se sente, porque o senhor ficará para a história como presidente,
que autorizou, que participou da criação do novo tribunal. Isso é relevante para o senhor? Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria inclusive, até aproveitar essa sua pergunta, cumprimentá-la pela pergunta. Por quê? Porque eu acho esse projeto de memória, de história, importantíssimo. Tá? Ou seja, as futuras gerações deverão conhecer como é que surgiram as instituições. Né? Não, nós estamos falando hoje de 3 anos, né, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Como será quando o Tribunal da 6ª Região tiver 30 anos, 50, 100 anos? Né? Será que as pessoas vão lembrar? E é importante, portanto, né, que os destinatários do serviço público saibam como foram as instituições criadas, porque a partir daí vão olhar para trás com a certeza de que alguém lá atrás plantou um mundo melhor, né, e vão olhar para frente, certos daquela convicção de que nenhum mundo melhor surge sem um trabalho. Então, é o trabalho exatamente que foi feito que vai mover as engrenagens para o trabalho a ser feito. E já que estamos falando de história também, a gente fala de uma luta, né? Foram 20 anos de luta para a criação de um tribunal. E, querendo ou não, se associa à luta dos inconfidentes, né? Que deram a vida por um sonho, né? O tribunal não deixa de ser meio semelhante à questão do sonho, né? As pessoas apostaram, trabalharam, acreditaram. Sem dúvida alguma, né? Pensa assim, né, em relação a essa ideia de realidade e de sonho. Assim como os inconfidentes sonharam, infelizmente não estavam talvez aqui no Brasil para presenciar a independência do Brasil em 1922, mas deixaram, plantaram um sonho. E é o que eu digo sempre, não existe realidade que não nasça de um sonho. Né? Portanto, nós devemos sonhar, porque é desse sonho que nascem as realidades. É desse sonho que faz com que cada um de nós plante uma semente, e dessa semente vai nascer a grande árvore que nós chamamos de realidade presente e futura.